Olá, gente boa e amiga. Estamos iniciando mais um Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do meio político, do meio social, do meio médico de nossa cidade, sempre com informações relevantes para que você fique bem informado a respeito das coisas. Hoje é um prazer muito grande para mim ter aqui o Dr. Antônio Mendes Neto. Quem cuida do meu coração é o pessoal da minha família e depois é ele. Eles só permitem que seja o Neto, que é um cardiologista de renome da nossa cidade, uma pessoa extremamente competente, que já trabalhou conosco na Unimed e que hoje vai falar um pouquinho sobre o coração e sobre comportamentos que a gente deve ter, porque o verão está chegando aí, a temporada está chegando aí e a gente precisa estar bem informado para não arriscar nenhum tipo de... para não cometer nenhum tipo de risco, vamos dizer assim, para o nosso coração. Neto, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. As câmaras são suas. Eu que gostaria de agradecer, é sempre uma honra, um grande prazer estar aqui. Eu acredito que quando a gente está vendo um paciente, a gente está conseguindo informar um paciente. Quando a gente tem um veículo de comunicação, a gente tem a possibilidade de alcançar um número muito maior de pessoas com informações, pelo menos advindas dos estudos científicos mais recentes, bem embasadas em dados populacionais de importância. Antes de começar com as perguntas que fazem parte da nossa pauta, eu gostaria de falar, você tem feito um informativo mensal que você manda para os seus pacientes. Como é que tem sido o resultado disso? Eu tenho um bom feedback. Vários pacientes retornam um e-mail dizendo que gostaram do assunto, questionam algumas coisas em relação ao que a gente colocou ali. Muitos replicam aquela informação, né? Eu acho interessante, porque a gente sempre pega assuntos como atividade física. Recentemente a gente falou que o cálcio pode não ser uma coisa tão boa como todo mundo pensa. Então, eu acho que isso é uma oportunidade boa de a gente informar, mostrar o que está saindo na ciência aí de uma forma bem atual e ter a possibilidade de suscitar algumas dúvidas que podem ser discutidas eventualmente numa consulta ou eventualmente até no e-mail mesmo, né? E isso deu certo, porque eu leio isso daí. Sempre, sim, tem sempre algumas informações extremamente pertinentes. Eu recebo, estou na sua lista do mailing. A gente não tem um convênio, mas a gente tem um acesso a algumas coisas que a Harvard publica, né? E volta e meia, quando é um assunto que eu acredito ser interessante, que não está nesse banco de dados da Harvard, a gente resume, faz um resumo, coloca numa linguagem que seja mais fácil de ser entendida e transmite isso para as pessoas. Faz acho que quase um ano que eu venho com esse trabalho. Faz quase um ano que você vem com isso. E com um resultado muito interessante, muito interessante. Os pacientes gostam. Eu estou ressaltando porque é importante. Bom, vamos falar daquilo que nós colocamos na pauta, né? Temporada de verão chegando, muita gente indo para as academias, né? Buscar perder aqueles quilinhos para ficar com o corpo sarado, tal, e começa a querer recuperar aquilo que não fez ao longo do ano. Então, em vez de um X tempo de academia, vai de manhã, de tarde, se der de noite. Então, qual é o problema disso? Quais são os cuidados a tomar nesse tipo de comportamento? Esse é um problema sério, né? Porque, primeiro, o exercício deve ser feito sempre e com regularidade. A gente não deve pegar épocas do ano para a gente fazer o exercício. O importante é a gente ter uma regularidade. Não dá para a gente, do dia para a noite, conseguir um condicionamento físico adequado para poder, por exemplo, correr na praia e tudo mais, né? Eu sempre dou o exemplo do jogador de futebol. O jogador de futebol fica lá machucado um mês, 2 meses, ele volta no jogo nos últimos 15 minutos, depois nos últimos 30 minutos, depois ele joga meio tempo, para só depois ele voltar à atividade. Por quê? Porque ele perdeu o condicionamento físico, ele já não tem mais a capacidade de jogar os 90 minutos no ritmo que os outros vão jogar. Então, sempre que for fazer uma atividade física, 2 coisas são importantes. Primeiro, se a pessoa não tiver nenhuma doença, e for um homem com idade igual ou maior a 35 anos, e for uma mulher com idade igual ou maior a 40 anos, faça um teste ergométrico, né? É preciso que a gente saiba, dentro de um ambiente seguro, se aquele exercício que a pessoa vai fazer, ela está apta a fazer sem correr nenhum risco, né?
Se ela já tiver alguma doença, independentemente da idade, alguma doença ligada ao sistema cardiovascular, independentemente da idade, deve fazer o teste ergométrico. Quando ela, inicia a atividade física, ou 2, quando ela pula de estágio de atividade física. Eu só andava na esteira. Então agora, além de andar na esteira, eu vou querer correr um pouquinho, eu vou fazer um pouco de musculação, etc. Tal. Então ela mudou, vai fazer spinning, né? Tem muita gente fazendo spinning hoje. Vai fazer spinning, então é necessário fazer uma avaliação com um teste ergométrico prévio para saber se ela está apta a fazer aquela atividade física. Segundo, procure sempre fazer um pouco de exercício aeróbio, então andar, correr, andar de bicicleta, nadar, com um pouco de exercício resistido. Tá? É extremamente importante isso pelo seguinte, hoje todo mundo está vendo aí, está todo mundo vivendo até os 80 anos, muita gente até os 90, eu já tenho 2 pacientes com 99 anos de idade, as pessoas estão vivendo mais. A partir dos 50 anos de idade, a perda muscular e óssea é muito importante. Tá? E os estudos recentes com cálcio mostram que o cálcio não é tão bonzinho quanto se imaginava. Né? Ele pode até duplicar o risco de infarto em pessoas que já tenham alguma predisposição para tal. Então, nós vamos precisar gerenciar essa perda de osso e essa perda de músculo. E o exercício resistido, ele é excepcionalmente bom para isso. Um minutinho. Resistido é musculação. É lógico que vai precisar de uma orientação, de um educador físico que oriente, principalmente os movimentos, a capacidade de fazer os pesos e tudo mais, mas hoje qualquer serviço de geriatria de primeiro mundo, no Brasil as universidades públicas que trabalham muito bem na geriatria, eles têm ao lado uma academia para fazer musculação. É extremamente importante, tem gente que chega às vezes num serviço de geriatria de uma universidade pública de cadeira de roda, de muletas e depois de um tempo já está andando por conta própria, sem auxílio, em função disso, ou seja, se nós vamos perder osso, e nós vamos perder osso, não tem jeito de não perder osso, a história do envelhecimento mostra que a gente vai perder osso. Alguém vai ter que fazer o papel desse osso. E quem a natureza deixou de plantão para fazer esse papel é o músculo. Se eu tiver um músculo atrofiado, eu não vou ter condição de fazer isso daí. Eu vou ter dificuldade de levantar, de andar, de fazer coisas básicas do dia a dia, como tomar banho, fazer alguma comida, lavar um pouco de roupa. Eu vou ter dificuldade de fazer isso daí, porque eu não vou ter um aparelho locomotor, osso e músculo disponível para esse exercício. Então é importante a gente misturar isso daí, misturar um pouco do aeróbio e um pouco do exercício resistido. E isso para quem vai fazer academia, quer perder peso, por exemplo, a musculação também faz perder peso? Não. Se a gente quer perder peso, a gente tem que fazer aeróbio. Tá? O aeróbio faz perder peso. O resistido, ele não deixa que você perca o bom. Porque nós somos constituídos de massa gorda e massa magra. Massa gorda é tecido adiposo, é gordura. Massa magra é músculo. Quando a gente faz exercício aeróbio, se a gente pegar os quenianos aí que correm a São Silvestre, os egípcios, etc., são todos magérrimos. É verdade. Né? Pele e osso. Por quê? Porque é só aeróbio. Só aeróbio. Então, eles têm que ter um cuidado muito grande para eles não entrarem no viés de começar a perder massa magra. Então, o aeróbio faz a gente perder peso. E a musculação, ela não permite que você perca o que é importante, que é a massa magra, que é o músculo, e ajuda, inclusive, a desenvolver um pouco mais esse músculo, de forma que a gente tenha essa reserva para poder utilizar quando faltar o osso. Deixa eu falar uma coisa, embora não você não é ortopedista. Eu tenho um problema muito sério de artrose, não é consulta não, mas eu tenho um problema muito sério de artrose. Eu posso fazer bicicleta, por exemplo? Quem tem artrose, joelho, aquela coisa toda? Pois teoricamente não, né? Porque a artrose, principalmente a artrose de joelho, é um desgaste de toda aquela estrutura que a gente tem no joelho, né? Formado pela patela, né? Que é a rótula, pelos 2, 3 ossos que nós temos aqui, o fêmur, a tíbia e o perônio. Aqui nós temos ligamentos, nós temos menisco, nós temos cartilagem. Com o passar do tempo, aquele líquido que faz essa lubrificação, ele vai se perdendo, então nós temos estruturas sólidas trabalhando contra estruturas sólidas. Batendo uma na outra. Uma na outra. E vai formando uma espécie de um cimento, né, que vai grudando essas estruturas e a gente fica com pouca mobilidade. Quando a gente faz a bicicleta, nós
o joelho ele vai o tempo todo sendo flexionado, né? Agora, hoje existem bicicletas você faz quase até deitado o exercício, em que essa flexão não é muito grande. Você pode elevar o cilim, deixar o cilim mais alto, de forma que você não faça... A perna fica alta, né? Que você não coloque peso no pedal. É por isso que eu perguntei. Se você trabalhar com ele livre e com altura mais elevada, você não vai fazer essa flexão tão grande e a bicicleta dá muita força nas pernas, tá? Voltando ao exemplo dos esportistas, vamos pegar os ciclistas, é até uma coisa absurda, né? Mas se a gente pega os ciclistas que fazem Olimpíada, que vão para a Olimpíada, a musculatura da perna dos caras é uma coisa imensa, quase um tronco de árvore, né? É verdade. Então desenvolve muita musculatura. A bicicleta é um exercício muito interessante nesse sentido. E nós vamos precisar de músculo nas pernas para poder andar, para poder fazer tudo que a gente faz quando a gente estiver próximo aí dos seus 70, 80, 90 anos, né? Porque na verdade, o que me machuca é a carga, né? É a carga em cima do joelho. Então, andar e fazer aeróbica é um negócio meio complicado. Por isso que a musculação é boa. Por quê? A musculação, e a bicicleta dá musculação, é isso que eu estou falando. O exercício resistido, além de você aumentar a quantidade de fibras musculares que você tem, tornar essas fibras mais firmes, de certa forma, você aumenta o espaço da articulação. Com isso, o atrito entre os ossos é menor. Tá? O desgaste é menor. Tá? E você tem um suporte lateral, posterior e anterior nem tanto, mas posterior e lateral para dar suporte àquela articulação. Então, você não atrita tanto os ossos. Qualquer evento hoje que você vá, em que o idoso, e hoje a gente fala do muito idoso, né, que é aqueles que estão acima de 80, 85 anos de idade, você vai incorporar um exercício resistido na forma de tratar essa pessoa. Tá? Interessante. Porque é muito importante isso daí. Tá. Isso é uma coisa de 10, 15 anos para cá. A gente ainda enfrenta nós temos duas dificuldades em relação a isso. Primeira, o conhecimento médico, ele não é muito homogêneo, tá? E ele sofre algumas variações de acordo com a especialidade que a pessoa exerce. Então nós temos uma dificuldade grande em relação aos ortopedistas, por exemplo, na indicação do exercício resistido, porque eles acreditam que esse exercício favorece lesão. Vai favorecer lesão se você não tiver um indivíduo qualificado para tal. E aí nós entramos no segundo problema. As faculdades de educação física hoje, com raríssimas exceções, formam profissionais para trabalhar com uma molecada de 18, 19, 20 anos que quer ganhar músculo. Tá? Eles não têm um enfoque muito grande no indivíduo idoso, até porque é uma coisa, no Brasil, relativamente recente. Nós não tínhamos tanto. Hoje nós temos 20 mil pessoas no Brasil com 100 anos ou mais. 20 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. E a tendência é que isso aumente de uma forma expressiva nos próximos anos. Então nós temos que ter profissionais focados nesse grupo de pessoas, porque esse grupo de pessoas precisa relativamente mais da atividade física do que os mais jovens, tá? E ele tem algumas características que necessita de um profissional que esteja atualizado no processo. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente tem carência. Em Santos, eu soube recentemente que nós já temos 2 ou 3 academias que estão focadas especificamente em pessoas mais idosas, em cardiopatas e pessoas que tenham já problemas ortopédicos. Tá? Então, já está se começando, Santos tem um número de pessoas idosas maior do que o Guarujá. Então, já estão se movimentando nesse sentido em oferecer uma assistência de atividade física com qualidade para esse grupo de pessoas. E é um nicho de mercado extremamente interessante. Extremamente interessante. É um nicho de mercado interessante. Inclusive, nessas andanças, eu vou muito para atendimento às Unimedes, etc. e tal, e tem uma loja em Bauru, que o nome é curioso, né? Chama-se a Loja do Idoso. E eu sempre tenho que passar em frente a ela. Então, um dia eu parei assim para olhar, está cheio de gente. Quer dizer, tem muitas pessoas com idade avançada e aquela loja cuida especificamente de idoso. Então, acho que deve ter... Eu não entrei,
mas deve ter até roupa, comida, orientação, uma série de coisas para idosos, né? Oculista e tal. Então é uma loja que tem um mercado muito interessante. Isso que você está falando a nível de academia é extremamente importante. Eu acho que isso é uma coisa... Então, voltando à pergunta inicial, vamos fazer academia por causa da temporada, etc. e tal, mas com moderação, ouvindo o médico e dividindo a atividade aeróbia e a atividade muscular. Exatamente. Lembrar que, jogando futebol, nenhum ataque faz 2 gols. Um ataque faz 1 gol, você tem que voltar a recuperar a bola e voltar a fazer gol. Então, não adianta querer recuperar em 2, 3 meses o que você deixou de fazer 1 ano, 2, 10, 15 ou a vida toda. Né? Então, vá devagar, não se exponha a risco desnecessário. Tá? Porque a atividade física, um overload, uma sobrecarga de atividade física, expõe a riscos não só do coração, como a problemas articulares também. Tá, ok. Vamos lá. Ainda falando em temporada, corpício, né? Nessa corrida de emergência, que a pessoa tem que ficar bonita para caber bonito no maiô, no biquíni, aquela coisa toda, há regimes milagrosos soltos aí na praça, rapaz. E isso surte resultado? É interessante, né? O ser humano adora milagre, né? Eu digo para alguns pacientes meus, não existe uma farmácia com várias prateleiras e que tem uma pílula lá que, se você tomar aquela pílula, não precisa fazer atividade física. Se tomar aquela pílula, não precisa comer brócolis, se tomar aquela pílula, não precisa comer tomate, né? Não tem jeito. Determinadas coisas, ou a pessoa faz, ou ela não faz. E dieta, por conta das minhas atividades aí extra-consultória, a gente tem um contato muito grande com pessoas de ponta aí, em várias áreas do conhecimento no Brasil. Então, se nós pegarmos os 3 maiores nomes de obesidade no Brasil, que é o Halper, o Valmir Coutinho e o Alexander Benchimol, lá do Rio de Janeiro. Eles falam todos a mesma coisa. A dieta da moda é, coma menos. Essa é a dieta. Faça um levantamento numa semana do que você comeu, o que você come em geral. E divida por 2, divida por 3, de acordo com a sua necessidade de perder peso. Tá? Hoje em dia, as pessoas trabalham mais do que trabalhavam antigamente. Né? Quase todo mundo hoje tem uma carga mínima de 8 horas. E com esse problema de mobilidade urbana que a gente tem no Brasil, é muito difícil que as pessoas façam alguma refeição na sua casa. Então, as pessoas estão comendo todas em comida por quilo, fast food, etc, etc. Tal. Então, é muito difícil, nesse sistema, você elaborar uma dieta, como faz o nutricionista, coma 100 gramas disso, coma 200 gramas daquilo, etc, etc. Tal, que seja factível, que a pessoa possa, no dia a dia, fazer. Tá? Então, é muito mais fácil ela chegar, pegar o prato dela e falar, bom, na semana passada eu comi 2 conchas de feijão. Essa semana eu vou comer uma, comi 3 colheres de arroz, vou comer 2. Né? E, além de você comer menos, olhe para o seu prato e veja se ele está bem colorido. Se ele estiver bem colorido, geralmente você está comendo bem. Você vai estar comendo verduras, legumes. Né? E sempre que possível, evite carne vermelha e frituras, tá? Porque são aqueles que têm o maior teor de gordura, que efetivamente é o que vai fazer você engordar mais. Então, se você seguir isso daí, se você evitar refrigerante, bebida alcoólica, comer doces em excesso, sorvete em excesso, etc., você vai perder peso sem que haja necessidade de fazer todas aquelas continhas, etc., tal, para chegar lá. E evitem de todas as formas essas dietas. A gente sabe que santo de casa não faz milagre. Recentemente, a minha esposa resolveu fazer a dieta da proteína. Tá. E ela parou, porque ela caminha também, ela começou a ter dificuldade de fazer o mesmo tempo de caminhada que ela fazia. Por quê? Faltou carboidrato. Faltou carboidrato. Nós somos um carro flex. Nós trabalhamos com 2 combustíveis, com açúcar e com gordura. Tá? Tudo que a gente faz no dia a dia normal, tudo normal, o que a gente faz no dia a dia normal, a gente vai usar sempre açúcar. Agora, a partir do momento que você fazer uma atividade física, etc., você vai usar gordura. Se você tira o carboidrato, você vai ter dificuldade de fazer tudo que você faz no dia normal. Você vai cansar para tomar um banho, para ir daqui até ali, para subir uma escada que você subiria facilmente. Tá? E proteína é uma fonte excepcional de energia, ou seja, quando você não tem as outras fontes, você vai buscar proteína.
Tá? E o que a teoria dessa dieta é o seguinte: se você não tem carboidrato, você vai buscar tudo que você tem de reserva de gordura. Tá? E com isso você vai perder peso. Só que você não consegue desempenhar as atividades físicas normais. Outra coisa, ninguém consegue fazer uma dieta restritiva dessas aí por um tempo muito prolongado. Tá? Então é muito mais simples você se conscientizar de que o importante é você comer um pouco menos do que você come e fazer isso por longo tempo. E aí está o segundo problema da questão. Foi publicado este ano um estudo do governo americano chamado Look Ahead. O que era esse estudo? Eles pegaram pacientes diabéticos, tá? E vamos trabalhar 5.000 de um lado, 5.000 do outro. Para esses 5.000 aqui, eu vou elaborar um programa de atividade física, de dieta, nós vamos controlar, vocês vão vir fazer atividade física aqui no centro, não vão me enganar não, dizendo o que estão fazendo. A dieta é controlada mensalmente, semanalmente nós vamos fazer as medidas para ver se está perdendo peso, etc. Para o outro grupo, eu vou dar uma folhinha para ele, dizendo, ó, os princípios da atividade física da dieta são esses e você tem que tomar o remédio assim, assim, assado. Era para durar 15 anos, foi interrompido com 10 anos, porque o grupo que recebia a mensagem só com a folhinha estava tendo menos eventos do que o grupo que estava fazendo atividade física e dieta mais racionalmente. Olha aí. Porém, quando a gente olha a curva de como que as pessoas se comportaram, tem dois fatos. Existem muitas coisas sobre esse trabalho que é muito interessante, mas dois fatos muito interessantes. Primeiro, a aderência à atividade física e dieta, ela teve um pico no primeiro ano. A partir do primeiro ano até os 9 anos, ela caiu. Caiu totalmente. Totalmente, ou seja, as pessoas, naquele pique inicial, estimuladas, elas, pum, fizeram direitinho, bonitinho, e chegou depois, parou. E o grupo que não estava fazendo atividade física e dieta monitorada, ele começou a observar o seguinte, ó, o fulano está fazendo o grupo que eu não estou, ele está fazendo atividade física e ele está emagrecendo, eu não estou emagrecendo. Tá? Vai lá na internet e vê o que eles programaram para esse pessoal. Ah, programaram isso. Então, uma boa parte do outro grupo começou a fazer atividade física e dieta. Mas o mais interessante que marca aqui é o seguinte, o pico é 1 ano, depois as pessoas vão desistindo. Então, o que falta é perseverança, determinação. E aí vem aquelas tentativas de tomar remédio, de fazer dietas milagrosas, de fazer cirurgia, etc. Tal, que eu até gosto da cirurgia. Acho que a cirurgia é muito interessante para grupos determinados de pessoas que já tentaram várias vezes e não conseguiram, mas de uma forma assim populacional, a gente tem que focar na atividade física e na dieta e nessas bases. Ó, comendo menos, todo mundo vai emagrecer. Comer menos. Nós temos que fazer um comercial, a gente já volta ainda dentro desse assunto. Por favor. Eu quero dizer, eu preciso, eu quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Olá, estamos de volta com o Estúdio 8, hoje entrevistando o cardiologista Dr. Antônio Mendes Neto. Eu tenho uma pergunta, Neto, antes de entrar num outro assunto que também é interessante, sobre a mudança de tempo e tal, ainda falando de verão. Você falou muito da terceira idade, né? A média de vida das pessoas, hoje eu vi uma matéria aí de 74 anos, mais ou menos, de idade do brasileiro, Brasil, né? Do brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta, porque isso foi discutido entre alguns amigos. Para a memória existe alguma coisa? Você está chegando na senilidade e ele começa a perder um pouco a memória, né? Não existe nada desse negócio que possa fazer acontecer ou existe algum alimento que favorece, algum medicamento? Não que o cara toma e vai ler um livro e decorar tudo, não é isso, mas facilita as sinapses cerebrais, existe alguma coisa? Essa é uma das perguntas mais frequentes de consultório. Né? Que interessante. Não existe. Não existe nenhum medicamento que melhore a memória. A ginkgo biloba foi testada em 2003 na Harvard com um grupo enorme, acho que eram quase 3.000 pessoas, e mostrou que não tem nenhum tipo de ação em relação à memória.
não existem alimentos que melhorem, não existe atividade física, nada disso. O que melhora a memória é você treinar a memória. Tá? Perfeito. Então, se a gente observa os grupos que perdem, que têm perda mais substancial, que vão para quadros demenciais, que vão para Alzheimer, são grupos de pessoas que leem menos, que têm menos atividade cerebral. A gente orienta, olha, palavras cruzadas é um exercício muito interessante, sudoku é um exercício muito interessante. Aquele joguinho de cartas de criança, que é chamado de memória, né, em que você coloca todas aquelas cartas e tenta combinar uma carta com a outra, com elas voltadas. Ler e, ao final de cada capítulo, fazer um retrospecto do que você leu, tentar lembrar o nome das pessoas, se for lugar, tentar lembrar o nome do lugar, etc. São tudo que você ative o seu centro de memória, é interessante. Agora, hoje em dia, nós temos uma confusão entre memória e déficit de atenção. Nós vivemos num mundo onde o volume de informações que a gente recebe a cada minuto é impressionante, né? E, principalmente os homens eles têm uma dificuldade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas o homem não. Então, se ele não estiver concentrado no que ele está fazendo, ele tem uma dificuldade em guardar aquela informação, para depois utilizar aquela informação. Então, na realidade, ele não está com problema de memória, está com problema de não estar com atenção devida ao que ele está fazendo. E a gente vê muita criança hoje tomando, inclusive, remédio, quando, na realidade, o problema é que o coleguinha do lado não deixa ele, está toda hora atrapalhando ele não está conseguindo prestar atenção na aula e ele não consegue guardar aquilo, né? Vai para casa para estudar, vamos jogar videogame, estou no computador aqui, vamos bater uma bola ali. Então, ele não tem tempo também para estudar, porque ele tem um monte de outras atividades. Então, não é que ele não tenha problema de memória, etc. Tal. Ele está com problema de focar no que é importante, né? Tá. E muitas vezes dá-se tratamento para esse tipo de problema, né? Então, tem que separar muito bem. Fazer uma investigação, existem alguns testes, até alguns testes bem pequenininhos, que você faz e testa se o indivíduo realmente está com déficit de atenção ou não. E quando ele começa a exibir sinais de que aquilo ali é um problema tipo Alzheimer, demência, os resultados com os medicamentos que agem não na questão da memória, mas agem no que causou o problema, eles têm mais eficácia, o sucesso é maior quando você começa a tratar inicialmente, quando só alguns lapsos de memória ocorrem. Depois que o indivíduo já entrou numa fase demencial, é muito difícil você conseguir qualquer tipo de reversão. Às vezes você consegue retardar um pouco a evolução, mas reverter o processo é mais difícil. Agora, naqueles pequenos lapsos de memória que muitas vezes as pessoas entendem como uma coisa normal. Hoje o dia foi meio agitado, eu não lembrei isso porque eu estava muito preocupado. E às vezes esses lapsos de memória é a ocasião precípua para você fazer a intervenção e melhorar a evolução da doença. Perfeito. Deixa eu fazer uma outra pergunta ainda, dentro daquela mesma temática de verão, etc, etc, etc. Mudança de tempo no verão, mudança de hábitos, ir para balada, ir para a praia, beber muito, isso prejudica o coração, o calor força o coração? O calor ele baixa demasiadamente a pressão. Nós tivemos aí há uns 5, 6 anos atrás, temperaturas absurdamente elevadas na Baixada Santista, chegou a sensação térmica de 40 graus ou mais e tiveram 37 mortes por conta do calor. Porque o calor baixa demasiadamente a pressão. E às vezes a pessoa não tem aqueles mecanismos, a natureza, nós temos mecanismos na natureza para manter a pressão, para não deixar baixar demais a pressão, às vezes esses mecanismos já estão de alguma forma deteriorados e baixa demasiadamente a pressão, a pessoa pode sofrer uma queda, bater a cabeça, ter uma arritmia cardíaca, um infarto de miocárdio por falta de fluxo, né? A pressão baixa demais e falta o fluxo. Então é importante que as pessoas evitem o calor muito forte, ficar deitado na praia, que nem a gente vê, o cara está até dormindo na praia naquele calor, na hora que ele vai levantar, a pressão dele vai lá para o dedão do pé, né? Então, e tomar muito líquido. Nessa época do ano, nós temos 5 maneiras de perder líquido. A gente perde líquido quando a gente urina, a gente perde líquido quando a gente evacua, a gente perde líquido quando a gente sua, a gente perde líquido quando a gente respira. E a gente perde líquido por evaporação.
E nessa época do ano a gente evapora mais do que o normal. Tá? Então tem que repor essa perda de líquido. De certa forma a gente sabe que a natureza dá uma ajuda, porque a gente urina menos. É Até verdade. que no verão a urina fica mais escura É verdade. e a quantidade é menor. Por quê? Porque é o cérebro segurando o líquido para não deixar a gente desidratar. Mas tem que ingerir mais líquidos. Segundo aspecto, bebida alcoólica. Existe um abuso do consumo de bebida alcoólica nessa época do ano, principalmente de cerveja, e a molecada muito de vodka e coisas desse tipo. Né? O álcool, acima de 30 ml de etanol, vamos jogar isso para cerveja, 600 ml de cerveja tem 30 ml de etanol. 30 ml de etanol é suficiente para elevar a pressão no homem e 15 ml de etanol é suficiente para elevar a pressão na mulher. Tá? Então, pequenas doses de álcool já podem trazer um problema em relação à pressão arterial do indivíduo, principalmente do indivíduo que já é hipertenso e que já não está muito controlado. Terceiro aspecto, energético. Né? Nós tivemos no Congresso Paulista de Cardiologia agora desse ano uma mesa só sobre energético. As pessoas não têm ideia do que está ocorrendo com essa molecada em termos de arritmia cardíaca, em termos de infarto do miocárdio por conta dos energéticos. Existem energéticos que um copo desse energético equivale a quase 20 cafés, em termos de cafeína. Não. É tipo Red Bull, TNT, essas coisas. Então, é uma quantidade de cafeína que injeta na circulação que faz o coração disparar. Tá? E geralmente eles tomam isso com álcool, com vodka. Então, potencializa esse efeito. Tá? Recentemente, eu tive um caso de um paciente de menos de 30 anos de idade que teve um infarto extenso, tá? Coronárias normais, por consumo simultâneo de álcool, cocaína e energético. Tá? Então, esse indivíduo, provavelmente a única solução para ele vai ser transplante, tá? Porque a extensão do infarto foi muito grande, ele está em insuficiência cardíaca, está no grupo de transplante do INCOR, avaliando se ele vai ser operado ou não. Então, é um efeito devastador. Então, muito cuidado. Ingerir líquidos, sucos, água de coco, que é interessante. Não consumir excessivamente bebida alcoólica e evitar utilizar energético, principalmente em associação com álcool. Né? Eles acham que isso vai dar um barato, vai deixar eles mais tempo acordados, etc. Tal, mas eles podem também ficar muito tempo sem estar acordado. Bom, você está a par do que está acontecendo com essa nova diretriz da aterosclerose, do colesterol, que aconteceu nos Estados Unidos. E a gente escutou matérias aí e tal. O que é isso, né? Mudou o nível das coisas? Olha, hoje em dia nos Estados Unidos, de cada 3 adultos, um morre de algum problema circulatório. Principalmente de infarto, derrame, mas também de problemas circulatórios periféricos, tromboses, embolias, etc. Mas principalmente de coração e cérebro. Então há uma preocupação muito grande do governo americano e das entidades médicas americanas em relação a esse nível tão grande de casos. Né? E nos últimos 30 anos, nós temos diversos trabalhos demonstrando que a estreita relação entre colesterol elevado e infarto, principalmente, e mais recentemente entre colesterol alto e derrame. Para derrame, o principal fator de risco ainda continua sendo pressão alta. Mas o colesterol começa a desempenhar um fator importante também. E no infarto, se nós tivéssemos que escolher um bandido só, normalmente é uma quadrilha, mas se a gente tivesse que escolher um bandido só, seria o colesterol. Então, como eles têm um número muito alto e os estudos demonstram que reduzir o colesterol, principalmente com as substâncias que são chamadas de estatinas, tá? Tem um efeito muito importante protetor. Tá? Eles fizeram uma diretriz que está sendo considerada por muita gente como uma diretriz um pouco agressiva demais. Né? Tá.
E eles usam um jogo de palavras, porque eles não indicam assim, está indicado ou deve utilizar. Eles dizem assim, esses grupos de pessoas se beneficiariam muito se utilizassem. Entendi. Tá? Mas eles ampliaram as indicações, tá? Eles estão usando uma calculadora, que é outro motivo de controvérsia também, por dois aspectos. Primeiro, eles pegaram 4 grandes estudos deles, americanos, e construíram por uma equação matemática que a gente não sabe direito qual que é, uma calculadora de risco. Tá? 2 aspectos. Primeiro, essa calculadora deles não foi validada, ou seja, a gente não tem nenhum estudo demonstrando que se a gente utilizar essa calculadora, nós vamos beneficiar os nossos pacientes. Segundo, é população americana. Né? Nós temos diferenças entre Hábitos americanos, brasileiros, africanos, chineses, japoneses, europeus, etc. Hábitos de vida, peso, índice de massa corporal, uma série de coisas. Mas é o assunto do momento. Houve um fórum de diabetes sábado na Faculdade de Medicina do ABC aqui, eu fui convidado para dar uma aula lá, e um colega do INCOR, que estava presente quando da apresentação dessa nova calculadora, estava colocando alguns aspectos, que são os aspectos mais interessantes, e gerou uma discussão muito grande. Este ano também, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, através do seu departamento de aterosclerose, publicou, foi agora em setembro, faz 2 meses, a nova diretriz brasileira também nesse sentido. E nós, tanto do ponto de vista do médico quanto do ponto de vista do paciente, é importante que a gente tenha um número. Né? Porque é muito difícil o não médico chegar lá e o médico falar, só tem que reduzir o colesterol. Ele fala, mas doutor, até quanto? Ah, não, você tem que reduzir o colesterol. Para os americanos é o seguinte, reduz o seu colesterol o máximo possível, não tem mínimo. Entendi. Tá? Para nós, nessa diretriz nova, a população em geral deve ter um LDL colesterol igual ou menor que 100. E para quem já tem um problema de coração, que tenha muitos fatores de risco, um LDL colesterol igual ou menor que 70. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que era anterior indivíduo normal era 130 ou menos, e pacientes com problemas de coração 100 ou menos. Então reduziu 30 em cada uma. Existiam alguns grupos de risco muito baixo, que poderiam ter até 160. Tá? Mas foi reduzido, baseado também nesses últimos estudos populacionais. Os americanos propõem que a maior parte das pessoas sejam tratadas com 2 estatinas, que são as estatinas mais potentes, ou rosuvastatina ou atorvastatina, e que todas as outras estatinas devem ser reservadas para pacientes de risco médio ou baixo, porque elas têm pouca efetividade. No Brasil, a estatina mais utilizada é a simvastatina. Simvastatina, eu ia perguntar. Até porque o programa Farmácia Popular do Governo Federal, ele não fornece gratuitamente, mas ele subsidia 80% da simvastatina. Então, reduz bastante o custo. Então, eu acho que diretriz de qualquer país, brasileiro, americano, etc., ela é uma orientação de uma prática médica que tenha alguma solidez científica, mas ela não pode engessar o médico. Né? Até porque, muitas vezes, aquele paciente que está na sua frente, ele não está em diretriz nenhuma, porque ele tem, às vezes, tantas coisas que aquela diretriz não pega essas tantas coisas que ele tem. Então, é muito uma relação individual. Então é importante ter o conhecimento, é importante transferir esse conhecimento para as pessoas, mas é importante discutir com elas, à medida do possível, a melhor forma de encarar a doença dela. Mas uma coisa, tanto na brasileira quanto na americana, que fica muito clara é o seguinte, não dá para menosprezar o colesterol. Tá. Ele é de suma importância e, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, está matando, infartando e derramando muito. Você falou da pressão, da pressão. A pressão ideal continua 12/8 ou mudou? Essa foi uma outra mudança. Esse ano também, em maio, foi publicado a diretriz europeia de pressão alta. O ano passado já tinha sido publicada a nova brasileira sobre pressão alta. E acontece o seguinte, durante muitos anos, fez-se uma confusão
entre analisar os trabalhos de populações em geral e transferir esses dados para populações de hipertensos. Exemplo, Guarujá tem 300 mil habitantes. Então, se eu faço um trabalho com a população do Guarujá, com os 300 mil habitantes, eu vou encontrar que a média das pessoas aí vai ter uma pressão que varia de 11/7 a 13/8. E eu vou observar que a partir de 11,5 por 7,5, essas pessoas já começam a ter um número maior de infarto e derrame. Mas eu peguei 300 mil pessoas, entre crianças, adultos, etc., que tinham e que não tinham pressão alta e tudo mais. Agora, vamos pegar aí 25% da população do Guarujá, que é a estimativa de pessoas acima de 18 anos que tenham pressão alta. 25% a 30%, segundo os dados mais recentes, que tenham pressão alta. Então vamos tirar a criança daí, nós devemos ter aí no Guarujá 60, 70 mil hipertensos. Esta população, não existe nenhum estudo hoje no mundo que demonstre que você baixar abaixo de 13/8 você tenha algum benefício. Mas a maior parte dos estudos mostra que abaixar de 14/9 você não tem grandes benefícios. Tá? Então hoje, na diretriz brasileira, na diretriz europeia, o que se propõe é que essa pressão fique de quem é hipertenso, que o controle fique entre 13/8 e 14/9. Detalhe, se a pessoa tiver 65 anos ou mais, e principalmente 70 anos ou mais, 15, 16 é um número bastante aceitável. Tomando remédio. Tomando o remédio direitinho, tá? Porque os estudos em populações de idosos, nenhum estudo baixou a pressão abaixo de 15/9. Pelo contrário, existe um estudo japonês em que se testou baixar até 15/9 ou baixar de 13/8 para baixo e teve que ser interrompido porque estava tendo muito problema com o grupo que era 13/8 ou menos. Aliás, nessa população, nós temos um problema que é a mínima deles, que geralmente é baixa demais e você tem que ter um ajuste muito fino para corrigir. Então, aquela campanha, que inclusive eu tenho até uma contribuição para essa campanha, porque eu escrevi a parte de retinopatia hipertensiva, de Eu Sou 12/8, ela de certa forma foi um pouco atropelada por essas informações, esse conjunto de informações novas. É uma coisa muito interessante que, em termos de evolução do conhecimento, a medicina só perde hoje para a informática. O volume de informações geradas só perde para a informática. E isso, o médico, principalmente o médico recém-formado, ele precisa estar muito atento a isso. Porque em 3, 4, 5 anos, muitos conceitos mudaram. E se ele ficar sem participar de congresso, se ele ficar sem ler alguma coisa com certa frequência, em muito pouco tempo ele vai estar desatualizado. E vai trazer informações que geralmente mais trazem confusão na cabeça das pessoas do que ajudam as pessoas. Então é importantíssimo que essa reciclagem se faça de uma forma muito frequente. Olha, Neto, eu vou dizer uma coisa para você e é uma verdade isso. A minha mãe, você tratou da minha mãe também, a minha mãe, ela tinha artrose, né? Eu também tenho artrose, etc e tal. E eu fui num médico muito famoso em Santos e ele mandou pôr coisa quente. Inclusive ele mandou meu pai peneirar areia na praia para fazer um saquinho de areia, pôr na panela e esquentar, porque a areia reteria mais tempo o quentume. Meu pai esquentava e punha naquele saquinho para ficar mais tempo quente, etc e tal. A minha mãe faleceu e aí eu tive artrose constatada. E eu fui no médico e aí o cara falou, bom, tal, não sei o que, você vai ter que fazer umas compressas aí. Eu falei, eu sei, coisa quente. Ele falou, não, gelo. Eu falei, pô, mas a questão de 5 anos atrás, 4 anos atrás era quente. Ele falou, não, é gelo. Então a medicina ela tem muito disso, né? Alguns estudos eles acabam eliminando mitos antigos e mudando completamente o tratamento de algumas questões. Não é totalmente isso, mas muda. Quer dizer, a pressão tinha que ser tanto, mas em grupos mais avançados pode ser porque tem benefício. A mesma coisa acontece com isso que você falou de simvastatina e tudo mais. Então eu acho
É que nem metformina para diabético. Eu tive um irmão outro dia e ele estava me falando sobre isso, que foi ver num congresso. Você pode fazer o que você quiser, mas no fundo é a metformina que segura a diabetes. Quer dizer, eu posso te dar tantos comprimidos e não sei quanto. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, o Marcão, ele é lá de Pindamonhangaba, rapaz. Ele é médico, ele é um bom ginecologista, mas ele é imenso, cara. Então ele toma Victoza e toma, se não me engano, 3 ou 4 comprimidos de metformina, mas o dele é de 1000. A gente toma XR 500 e ele toma de 1000, quer dizer, e ele falou para mim, ele falou, eu posso fazer tudo, mas sem a metformina eu não posso ficar. Quer dizer, são coisas que a medicina tem como... Algumas coisas são padrões e outras coisas acabam se modificando com o decorrer do tempo. Uma dessas coisas, que é meio controverso, eu tinha falado com você antes, é esse negócio da água. Então, falam que você tem que tomar 2 litros. Aí falam que é 1,5 litro, como coisa que dá para você medir exatamente. Aí outro dia, 3 litros, eu recebi um e-mail que está assim, quer ter boa saúde? Uma maçã. Quer não ter não sei o quê? Um limão por dia. Quer não sei o que lá, papá, quer não sei o que lá. E quer não ficar doente, 3 litros d'água por dia. Eu falei, putz, será que isso daí é o negócio? Quer dizer, essas informações que correm na internet, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que é complicada da gente seguir. A água, ela ajuda, ou ela... ajuda, porque você tem que beber. Mas ela cura coisas ou... Curar coisas, não. E esse negócio de você estabelecer 3 litros. Ué, se o indivíduo tiver 70 quilos, for sedentário e trabalhar em ambiente com ar-condicionado, pouco exposto ao sol, aí você compara com o indivíduo que tem 100 quilos, que caminha, que trabalha a maior parte do tempo exposto ao sol, a necessidade de líquido dele vai ser totalmente diferente. Diferente do outro. Né? Então, o ideal é que você trabalhe aí em torno... A gente urina geralmente 1,5 litro por dia, 1,2 litro, 1,5 litro por dia. Então, o ideal é que você consuma um pouco a mais do que você urina. Aí você tem que fazer a conta também do que você perde evacuando. Então, 2 litros e meio é bom. Se você fizer uma atividade física, etc., você pode chegar nos 3 litros. Tá? E o líquido, a água, principalmente, é muito boa para prevenir doenças, não para tratar doenças, para prevenir doenças. E outra coisa importante que você estava falando sobre os alimentos, da maçã, etc. Tal. Olha, isso é uma coisa filosófica, mas é uma coisa que eu observo muito. Tudo que a natureza produz, ou que o ser humano produz, e que a gente tenta transformar isso daí num remédio, a chance de dar errado é muito elevada. Exemplo, reposição hormonal, exemplo, vitamina, exemplo, cálcio. Tá? Os trabalhos com reposição hormonal aumentaram a mortalidade, por derrame, por infarto, por câncer. Os trabalhos com vitaminas são totalmente neutros e algumas, dependendo do consumo que você tiver, são deletérias. Tá? E o cálcio, ultimamente, tem demonstrado mais problemas do que benefícios. Tá? Então, sempre que você puder, coma bastante verdura, coma bastante legumes, coma bastante frutas, porque tudo que a gente precisa em termos de vitaminas e dos chamados oligoelementos, que é o cálcio, é o fósforo, é o cloro, etc., está ali. Está ali à sua disposição. Tá? É só consumir nas quantidades ideais que não vai ter problema. E mais, as pessoas que consomem gorduras, verduras e frutas e cereais em porções generosas diárias, isso é comprovado cientificamente. Tem menos infarto, tem menos derrame e tem menos câncer, mesmo que eles tenham predisposição genérica e já tenham doença estabelecida. Putz, grilo, que coisa interessante. É um alerta e um aviso a você. Neto, pena que nosso tempo chegou ao seu final, mas eu vou querer de você o seguinte, eu não sei quando essas coisas acontecem, mas você, por favor, você tem a autoridade e a liberdade de ligar para mim e falar, olha, tem alguma coisa nova que vale a pena informar a população. Então, venha mais vezes. Está aberto, tá? Obrigado. Eu agradeço muito e a você que viu essa última informação que ele passou sobre a busca na natureza de tudo aquilo que você vai artificialmente
buscar muitas vezes na farmácia, é o que conta. E isso diz respeito à alimentação, que foi o início daquilo que nós falamos, que vai te ajudar também a emagrecer de uma certa forma, porque você vai ficar equilibrado. Neto, eu agradeço a sua presença, a Câmara aqui está à sua disposição para você se despedir dos nossos telespectadores. Eu sempre acho muito válida essa oportunidade, a gente está falando mais uma vez, a gente tem a oportunidade de falar para mais pessoas, então chegar a mais informação. E o que diferencia muito, por que a gente tem menos doença em países de primeiro mundo, de países como o Brasil, é porque eles têm mais informações e mais qualidade de informações do que a gente. Então eles podem, por si próprios, discernirem sobre o que é melhor em termos de saúde para eles. Então, só tendo informações de educação baseadas em critérios científicos, é que a gente pode ter a oportunidade de decidir sobre o nosso futuro. Né? Tá, perfeito. E a você que ficou conosco até agora, nosso muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre que o Estúdio 8 vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, às 22 horas, pelo canal 8, pelo canal 22. O nosso programa, na semana que vem, sobe para o YouTube, né, www.youtube.com/Estúdio8TV. Ele só a partir da semana que vem, porque ao longo da nossa programação, nesta semana toda, esse programa é um programa de terça-feira, ele vai ficar sendo repetido em outros horários. Se você quiser assistir novamente, no YouTube, a partir da semana que vem, ele fica para sempre. Nós agradecemos bastante a sua presença, mais uma vez eu estou falando, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Não se esqueça, fique no 8, fique na nossa TV, porque aqui a gente sabe o que diz. Muito obrigado e até quinta-feira.